No vídeo de hoje nós iremos tratar sobre o batismo infantil. Você já esteve num culto onde os pais sobem ao púlpito, com o bebê nos braços, e o pastor faz uma oração chamando aquilo de apresentação ao Senhor da criança? Você já esteve? Talvez você tenha até ouvido que é uma forma só assim, uma forma simbólica, de entregar a criança a Deus. Mas e se eu te dissesse que essa prática não tem raiz no Novo Testamento, né? E mais, que ela tenta substituir algo muito mais profundo e antigo, né? O quê? O batismo infantil, que é um sinal da aliança de Deus com o povo desde os dias de Abraão, segundo consta na Bíblia, né? Então hoje nós vamos escavar as raízes bíblicas, históricas e teológicas desse assunto, né? Eu e você aqui. E vamos até isso, para isso nós vamos buscar na lei de Moisés, da apresentação de Jesus, até o que a Bíblia realmente ensina sobre os filhos dos crentes. Né? O que a Bíblia fala sobre os filhos dos crentes? Batiza, circuncida, apresenta ao Senhor. E ao final desse vídeo, eu quero que você não apenas entenda o porquê nós batizamos os nossos filhos, nós presbiterianos batizamos os nossos filhos, mas você vai conseguir explicar isso de uma forma clara, lógica e fiel às Escrituras para as pessoas que talvez possuem a mesma dúvida que você. Bom, vamos começar então pela estrutura lógica. Qual que é a origem dessa tal apresentação, dessas crianças na igreja? Em Êxodo 13, logo depois de Deus libertar o povo do Egito, ele dá uma ordem muito clara a Moisés. Consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre, abre o ventre entre os filhos de Israel, ou seja, tem um filho dentro do povo de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. O primogênito é meu. E por que Deus queria isso? Por que Deus pediu isso? Porque os primogênitos foram poupados na 10ª praga. Então, quando a gente teve aquelas 10 pragas lá no Egito, os primogênitos foram poupados, né? Por quê? Porque os egípcios perderam os filhos mais velhos. Os filhos dos hebreus foram protegidos por causa do sangue do cordeiro pascal. Lembra? Passava-se o sangue nos umbrais da porta e aquela criança mais velha, o primogênito, então ele não morria. Diferente do que aconteceu com os egípcios. E como memorial disso, como uma memória dessa prática, Deus reivindica então a partir dali todos os primogênitos, seja eles humanos ou animais. Então, não era uma apresentação simbólica, como aparentemente é hoje. Era uma exigência legal, cerimonial, e incluía até o pagamento de 5 ciclos de prata como resgate pelo filho. Ou seja, depois que você apresentava ali, da forma como o Êxodo 13 orienta, então para você poder pegar o filho de volta, você tinha que pagar. Então era uma prática judaica mesmo, era uma forma de cumprimento daquilo que Moisés tinha especificado na lei. Essa prática é descrita também em Levítico 12, em Números 18. A mãe, que acabava de ter o filho, ela se purificava por 40 dias depois do parto, então ela levava o filho ao templo, para a apresentação. E sim, foi isso que Maria, mãe de Jesus, ela e José, fizeram com Jesus. Mas isso não foi um culto como a gente vê hoje, de apresentação, como conhecemos, Foi uma obediência ao quê? À Torá. Então ela e José, Maria e José levaram Jesus até o templo, não simplesmente para o sacerdote orar por eles e apresentar ele ao Senhor. Não, era uma forma de cumprimento do que estava escrito na lei, totalmente diferente do que é hoje, Então muitos que são contra o batismo infantil, eles dizem, mas Jesus foi apresentado ao Senhor e não foi batizado como bebê. Mostra um versículo para mim que Jesus foi batizado. E é verdade, Jesus foi apresentado, mas a questão é, por que Jesus foi apresentado? Jesus foi apresentado primeiramente porque ele era judeu e ele nasceu sob a lei, debaixo da lei. Aí está escrito lá em Gálatas 4, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então a apresentação de Jesus não serve de modelo para a igreja de hoje. Por quê? Primeiro, ela foi um cumprimento da lei mosaica, para começo de conversa. Não foi um ato cristão e foi feito antes da nova aliança ser estabelecida, certo? Então a nova aliança não manda apresentar os filhos. Nós, cristãos protestantes da nova aliança, depois de Cristo, vivemos sob a nova aliança. Então na nova aliança, no Novo Testamento, não há nenhuma orientação para apresentem os seus filhos na igreja. Tá? A nova aliança sela os filhos dos crentes com o quê? Com o batismo, que é o sinal visível de que essas crianças, que esse povo pertence ao Senhor. Tá? Mas de onde vocês tiram isso? Tá? Porque também não está escrito na Bíblia. Então vamos lá. Vamos entender agora a base sólida do batismo infantil, que é o quê? A aliança de Deus com quem? Conosco, com o seu povo. Em Gênesis 17, agora vamos buscar então a raiz do batismo infantil. A gente já demonstrou que a apresentação na igreja ela não tem respaldo no Novo Testamento. Será que o batismo infantil tem? Vamos lá. Em Gênesis 17, Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança inclui o quê? Os filhos dos crentes, certo?
Lá está escrito, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência e a tua descendência depois de ti, como aliança perpétua, ou seja, eterna, né? E qual que era o sinal dessa aliança que Deus fez com Abraão ali? A circuncisão, que era aplicada a todo menino até o 8º dia, né? Aí você pergunta, tá, mas isso era a antiga aliança, isso era lá no Antigo Testamento. E o Novo Testamento, o que fala? Bom, Paulo responde a essa dúvida que muitos possuem lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Vós fostes circuncidados, tendo sido sepultados com ele no batismo. Ou seja, a circuncisão foi substituída, né, pelo batismo como um sinal da aliança. Então, o que antes era um sinal da aliança feito, realizado através da circuncisão, Paulo em Colossenses 2 deixa claro que agora não é mais a circuncisão, mas sim o batismo. Né? E essa promessa ainda vale para os filhos dos crentes, porque lá em Atos 2,39 está escrito, a promessa é para vós e para os vossos filhos. Ou seja, não anula os filhos da promessa. Né? Isso quer dizer, então, que o batismo infantil não é uma mera tradição humana, não é uma invenção da igreja medieval, é uma continuidade bíblica, certo? Então, se o batismo infantil tem essa base sólida, de onde vem a apresentação moderna das crianças? Porque eu acabei de provar para você que o batismo infantil ele não vem de um pensamento medieval da igreja católica da época. Não, vamos começar a batizar os nossos filhos. Não. Esse batismo infantil ele já encontrava respaldo na Bíblia, na aliança que Deus fez com Abraão, lá no Antigo Testamento, e que ela vem continuando até agora. Mais uma vez, por que então que você está dizendo que na nova aliança o batismo foi substituído, a circuncisão foi substituído pelo batismo? Onde você encontra esse respaldo? Em Colossenses, segundo a palavra de Paulo, tá? Então, se o batismo infantil então tem essa base sólida, de onde vem essa apresentação das crianças? Por que acontece isso? Ela nasceu de uma reação ao pé do batismo, certo? As igrejas então anabatistas, elas rejeitavam essa tradição de batizar crianças, né? E elas vieram, dessas igrejas anabatistas surgiram as igrejas batistas e as igrejas pentecostais dos dias de hoje, tá? E aqui está o ponto, não tem base bíblica, não é sacramental, não tem promessas ligadas a essa apresentação na igreja como nos dias de hoje. E não marca a criança como pertencente à aliança. Ou seja, esse símbolo que eles dizem que hoje é um símbolo de lá e apresentar a criança, ela não tem nenhuma marca de representatividade na nova aliança, certo? É apenas um ritual simbólico, bonito, comovente e tal, mas teologicamente vazio, tá? O batismo, por outro lado, é o sinal, um selo, né? Ele declara que aquela criança pertence ao povo visível de Deus, como ensina em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, que os filhos dos crentes são santos, certo? Então, se você é pai, se você é mãe, ou está planejando, enfim, ter um filho, formar uma família, entenda, o seu filho não é um estrangeiro dentro do reino de Deus. Ele não está do lado de fora, lá esperando completar 12 anos para então entender o reino de Deus. Ele já faz parte da aliança, ele já está debaixo da promessa e ele deve receber o sinal. E qual é esse sinal? O batismo. Se no Antigo Testamento esse sinal foi feito com Abraão, no sentido da circuncisão, e Paulo diz que esse novo sinal não é mais a circuncisão, mas o batismo em seu lugar, então qual que é o sinal de que seu filho pertence ao reino e que ele está debaixo de todas as promessas? O batismo, né? Como pais, eu, você, somos chamados a criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. E isso significa o quê? Isso significa que inclui, né, ensiná-los, orar por eles, levá-los à igreja, mas também inclui colocá-los também, inclui colocar neles a marca do povo de Deus. E qual que é essa marca? Batismo, certo? Então, agora você já sabe, a apresentação, como é feito nas igrejas hoje em dia, é só um registro, um gesto simbólico. Batismo infantil é um ato de fé, de obediência e aliança. Então, enquanto um é só uma simbologia, o outro envolve um ato de fé, de obediência e aliança, certo? E se esse vídeo, né, te ajudou a entender um pouco melhor isso, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa entender desse batismo infantil, ou que tem aquela dúvida, que, meu Deus, será que eu estou indo contra a palavra? Será que eu estou desobedecendo a Deus? Será que eu estou ofendendo a Deus de alguma forma? Será que eu estou copiando a igreja católica? Enfim, né? Deixe nos comentários se você foi batizado quando bebê, se seus filhos foram batizados, se você pretende fazer isso, se existe alguma dúvida, né? E se você quiser se aprofundar mais nesse tema, comente embaixo também, que depois eu posso fazer um vídeo melhor, inclusive citando os pais da igreja, a Confissão de Westminster e outros casos históricos, tá bom? Comenta aqui e até o próximo vídeo.